Polícia Federal destruiu completamente a linha de defesa do Bolsonaro com o inquérito do 8 de janeiro. Porque a forma como o inquérito foi construído não dá para o Bolsonaro escapar. Porque a Polícia Federal falou o seguinte: o Bolsonaro tinha consciência de tudo o que acontecia no governo dele. E isso é fatal para o ex-presidente. Parece até que a Polícia Federal viu os nossos vídeos e entendeu toda a articulação do Bolsonaro. Porque Bolsonaro vai dizer que ele não deu ordem nenhuma, e de fato ele não deu. Mas não há necessidade de Bolsonaro ter dado qualquer tipo de ordem, porque o Bolsonaro ele tinha consciência de tudo. E tendo consciência de tudo, ele não poderia permitir que aquelas ideações permanecessem. Mas o que Bolsonaro fez, ele as fomentava, mesmo sem dar uma ordem direta para um golpe de Estado, para uma intervenção militar ou coisas do tipo. A ponto de um dos coronéis falar o seguinte: então Bolsonaro que venha a público e esclareça toda a situação. Então, mesmo sem qualquer ordem do Bolsonaro, que nós sabíamos que ele não daria mesmo, o Bolsonaro fomentou o ambiente e ele, como presidente, não poderia ter feito isso. Por esse motivo, Bolsonaro vai ser preso e a defesa do ex-presidente está destruída. O que você achou da construção do inquérito da Polícia Federal? Até o momento, irretocável na minha opinião e perfeito. E eu preciso agradecer você, porque acertamos mais uma vez. A gente acerta demais e tem gente que fala que a gente erra. Faça-me o favor. Você acha que Bolsonaro vai escapar? A opção dele é a fuga? Se você gostou de que nós acertamos mais uma vez, muito obrigado. E gostou do inquérito? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Eu quero começar apresentando um dos áudios, que é o áudio super comprometedor do coronel Reginaldo Velame. Esse áudio foi obtido com exclusividade pela CNN Brasil e é muito importante porque ele vai falar o seguinte: olha, o Bolsonaro que venha a público e explique tudo. Porque eles estavam fomentando e falando para os apoiadores, os patriotários, irem até a casa do Bolsonaro, o Palácio da Alvorada, tudo, ficarem nos quartéis, e o Bolsonaro não falava absolutamente nada. E aí ele veio e falou o seguinte, ó: eu pedi o pessoal ir lá pra casa do presidente, lotaram, ficaram 3 horas lá, ele nem apareceu. Deve estar com vergonha, né? Aí pedi o pessoal ir lá pra casa do Arthur Lira. Mas, pô, eu tô com vergonha de pedir. Porra, puta merda. Ele que tem a coragem moral, pelo menos até quinta-feira, falar que não quer mais, né? O pessoal pelo menos passar o Natal em casa. Ou seja, ele sabia de absolutamente tudo. E o relatório da Polícia Federal mostra isso. Havia até uma data para o golpe. A data seria dia 15 de dezembro, 3 dias depois do ataque feito pelos Kids Pretos à sede da Polícia Federal. E foi exatamente nesse dia 15 de novembro que aconteceu o monitoramento do Alexandre de Moraes. Os militares, eles tinham um plano e o Bolsonaro iria dar o golpe nessa data. Como que a Polícia Federal desconfiou, soube, colocou no relatório que Bolsonaro teria essa data do golpe dia 15 de dezembro? Por conta de visitas de alguns militares no Palácio da Alvorada. Eles foram até o Palácio da Alvorada, que é a sede, que é a casa oficial da Presidência da República, e discutiram com o Bolsonaro alguma coisa. E só de ter essas articulações, mesmo que Bolsonaro queira posar e dizer que ele não autorizou nada, não dá. Porque ele precisava ter impedido, porque ele era o presidente da República, democraticamente vitorioso pelo voto popular em 2018. Era a função dele proteger não somente a democracia, mas as instituições republicanas. Então, mesmo que Bolsonaro fale que os planos eram só para ter interferência no TSE, para quebrar sigilo telefônico, telemático e não para dar um golpe ilegítimo de poder, não dá, porque ele não poderia ter autorizado, ter discutido nada que afrontasse as instituições republicanas. Por isso que o advogado do Mauro Cid foi até a Globo no fim de semana e, todo sem graçoso, confessou que o Bolsonaro sabia de tudo. Olhem só, vou mostrar o vídeo para vocês. E depois ele até voltou atrás, falou que não, mas ele já tinha acesso ao relatório, ou ele já sabia dos argumentos que o Mauro Cid havia falado. Essa aqui é a bonitona da Andréa Sadi, turquinha que nem eu.
ele chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento. O Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Bolsonaro sabia tudo. É claro que ele sabia. E o relatório da Polícia Federal aponta para isso. A Polícia Federal não encontrou nenhuma bala de prata para falar que houve um golpe, uma ordem. Não. Não houve bala de prata. Não teve, não tinha bala de prata. Como nós falamos que não teria. Porque Bolsonaro sempre foi dúbio. Sempre foi dúbio. E o próprio tá tão desesperado que ao desembarcar em Brasília, ele mesmo confessou. Ele falou, olha, nós até discutimos alguma coisa. Uma intervenção, um estado de sítio. Só que ao falar isso, o tonto se incrimina. Porque qual seria o motivo para haver um estado de sítio? Para ter um estado de sítio, havia necessidade, primeiro, de ter alguma revolta popular incontrolável. E aí ele falou, olha, até discutimos isso, mas não seria possível ter o estado de sítio, porque tem que passar pelo Congresso, então toda essa história de golpe é fajuta. Era uma coisa dos militares, lá tinha os generais da reserva que ficavam enchendo o saco, a culpa era deles, não tem nada a ver com isso. Só que não adianta ele dar essa desculpa, porque, como a Polícia Federal falou, Bolsonaro sabia de tudo, ele tinha ciência de tudo, e ao ter ciência de tudo, era função dele proteger o país, e ele não protegeu. No mínimo, Bolsonaro prevaricou. No mínimo, ele prevaricou. Toda essa história, essa dubiedade do Bolsonaro levou para o 8 de janeiro, para o 15 de dezembro, para o patriotário que se explodiu, para o plano de tirar a vida de Lula e de Alexandre de Moraes. Ele sabia de tudo. E ele precisava ter reportado. A minuta golpista, aquilo ali já é uma prova muito pesada. Por quê? Mesmo que Bolsonaro não tenha levado aquilo em consideração, mesmo que Bolsonaro tenha sido pressionado aí para aquela reunião, o fato dele ter levado a minuta para a reunião, ao invés de tê-la descartado, jogado fora, já é um crime dele. Outra coisa, eles falam aos montes, não, esse pessoal tinha gente maluca dentro do governo a todo momento, levando as mais estapafúrdias ideias. Esse era o ambiente que o Bolsonaro fomentava. E ele não poderia ter fomentado. A gente nunca viu isso no Lula, não viu no Temer, não viu na Dilma, não viu no FH, não viu no Collor, só com ele. E a Polícia Federal vem e fala que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos no fim de 2022, fugido com medo de ser preso, corroborando mais uma vez com a nossa linha do tempo, que nós construímos todos os fatos. Bolsonaro percebeu na casa do Fábio Faria, no jantar com o Dias Toffoli, e a Polícia Federal corrobora com os fatos que nós construímos junto com as reportagens que vieram depois, que o Bolsonaro, ele perdeu o controle da situação, ele sabia que seria preso, porque se houvesse uma insurreição popular ou o que aconteceu no 8 de janeiro, ele no Brasil iriam pedir para ele fazer alguma coisa, os patriotários. Vendo isso, ele seria visto como sendo o incentivador da situação e ele fugiu, porque ele chorou na frente do Dias Toffoli, ele falou, ferrou, porque dias antes, e aí fazendo um trocadilho, né, com o Dias Toffoli, houve o 12 de dezembro, com a invasão na sede da Polícia Federal, o Bolsonaro falou, os caras não estão só de retórica, eles vão pro pau. E aí ele fala, ferrou, o Dias Toffoli fala, foge, porque senão você vai se lascar. E foi isso que aconteceu e a Polícia Federal apresentou exatamente aquilo que nós construímos ao longo desses últimos praticamente 2 anos. Muito, muito interessante toda a nossa construção e toda a forma como nós acertamos, e acertamos também que Bolsonaro seria condenado por comandar uma organização de dentro do Palácio do Planalto que tinha como objetivo destruir as instituições republicanas, e ele vai ser exatamente condenado por isso.